estarei fazendo uma leitura. Os que trouxeram Bíblia, se quiserem acompanhar, os que não trouxeram, não tem problema. Estaremos lendo em Provérbios capítulo 7, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e nas trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa e foi fazer uma jornada ao longe. Um sactel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a sua multidão de palavras, com lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele ali está contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos do teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, onde estaremos ouvindo, apreciando coisas novas e interessantes para as nossas vidas e para os nossos matrimônios. Abençoa o teu servo que estará transmitindo a tua palavra. Senhor, dá ele graça, diligência, dá ele capacidade, ó Pai, para atingir os nossos corações com uma mensagem nova. Senhor, que possa trabalhar no nosso matrimônio e nos nossos relacionamentos. Senhor, usa ele com poder e graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar neste momento o pastor Júnior. Gostaria que se colocasse de pé também, pastora Isabela, ali a campanha. Vamos dar uma salva de palmas a esse casal. Amém. Estamos muito felizes com a presença de vocês. E quero, primeiramente, eu queria que a pastora Isabela desse uma palavrinha e depois, se o irmão não se importasse, pastora Isabela. Isto, glória a Deus. Logo depois o irmão está à vontade, tá bem? A paz do Senhor a todos. Serei bem breve. Eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui, por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui em família, mas sim cuidando de algo que o Senhor instituiu, que é a família, o lar, o nosso lar, a nossa família, e algo que é muito especial para o Senhor, o qual nós temos que cuidar, que é a nossa vida conjugal, o nosso elo, a nossa aliança, que nós fizemos diante do altar, diante dos olhos do nosso Deus.
que nem a morte nos separaria. E eu creio que nesta noite nós ouviremos a palavra do Senhor, aonde nos instruirá, nos dará estratégias para que em todas as áreas da nossa vida, seja ela ministerial, seja ela espiritual, seja ela social, seja ela pessoal, seja ela conjugal, nós venhamos ter uma harmonia, para que a graça, a glória do Senhor venha se refletir em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Glória a Deus, a paz para todos. Obrigado, pastor José, pelo privilégio de estarmos juntos. Eu confesso a vocês que ficaríamos muito mais tranquilos se fosse uma vigília, né? Apesar que talvez pode até virar vigília, quem disse que não, né? Eu sei que para muitos vai virar vigília, né? Você não vai dormir cedo mesmo depois que você sair daqui, com certeza. Mas é um prazer poder estar aqui, principalmente nesse motivo, nessa finalidade. Eu creio que o homem de Deus, a mulher de Deus, todos nós devemos estar prontos, preparados para trabalhar em qualquer área, para atuar em qualquer área, tanto ministerial quanto física. E talvez nós sejamos aí um dos casais mais novos aqui, estamos completando 9 anos esse ano de casados. Mas tivemos já a oportunidade dada pelo Senhor de estar trabalhando com casais já há mais de 10 anos. Antes de casar, nós já aconselhávamos casais, porque éramos líderes de jovens, e jovens que casaram antes que nós sempre tiveram problemas. Então, sabendo que não é um seminário, né? Então, nós não vamos entrar aqui em partes técnicas, né? E também considerando o ambiente que nós estamos aqui, obviamente, estamos dentro do santuário. Eu gostaria de trazer uma palavra prática, alguns conselhos que certamente vão ajudar, pelo menos podem ajudar alguém aqui que esteja passando alguma dificuldade, ou trazer alguma luz para aqueles que já passaram dificuldades e se acostumaram ou se acomodaram com as dificuldades. Eu creio que uma das principais coisas que nós passamos em um relacionamento, no nosso matrimônio, é a facilidade que nós temos de se ajustar às dificuldades. E essa facilidade que nós desenvolvemos de nos ajustar com as dificuldades, elas tanto podem ser boas quanto podem destruir o nosso casamento. É claro que nós estamos vivendo em um país e que muitos de nós que estamos aqui, ou quase todos, talvez a maioria, eu poderia dizer assim, casamos aqui na América. Ou talvez viemos do Brasil para cá e nos defrontamos com uma outra realidade aqui de casamento, de estrutura familiar. E quando nós viemos para cá, parece que o nosso ser, ele se abre para mudanças. A nossa vida, ela passa por tantas dificuldades e tantas mudanças aqui na América. E nós conseguimos facilmente nos ajustar a uma outra cultura, a uma outra realidade. Facilmente nós conseguimos nos ajustar com o fato de não sabermos falar a língua bem, de talvez não termos aí uma profissão que é reconhecida por falta de um documento, por falta de saber falar um bom inglês. E aí nós nos ajustamos, nós nos reajustamos na vida para viver uma cultura diferente. E às vezes acontece conosco, isso é muito comum, em que nós passamos aí, depois de um certo tempo, em que nós criamos um ambiente de convívio, em que nós criamos já uma certa facilidade para nos comunicar, passa-se um tempo e nós continuamos vivendo sem falar a língua como poderíamos falar. Porque o que falamos já é suficiente. Já é suficiente para mim poder ir no McDonald's e pedir um Big Mac. E falar que não quero pickles, né? Antigamente você ia no McDonald's e do jeito que vinha você comia, porque você não sabia falar sem isso ou sem aquilo. Então hoje já é suficiente.
para chegar no Dunkin' Donuts e pedir um café com 3 açúcares, porque o regular só tem 2,5, você tomava aquele café amargo sem saber o que fazer. Então, o fato de já conseguirmos nos ajustar àquilo que precisamos no sentido básico, diga comigo, sentido básico. O sentido básico de vida aqui nos Estados Unidos. Então, nós nos satisfazemos, criamos aí a nossa rotina de vida, o nosso estilo de vida, e passa-se 5, 10, 15, 20 anos, e nós continuamos falando só aquele inglês suficiente para fazer a ordem do McDonald's. Por que isso, pastor? Porque eu já tenho o básico, e o básico já é suficiente, e eu já consigo trabalhar, e eu já consigo sustentar a minha família com o inglês que eu falo, e eu já consigo talvez mandar o dinheiro que eu planejei para o Brasil, pagar os meus compromissos no Brasil, com o inglês que eu já falo, com o trabalho que eu já tenho, e aí nós nos assentamos naquela posição de que não precisamos mais ir adiante. A palavra excelência, ela diz ir adiante, conseguir algo mais, estar acima da mediocridade. E eu creio que encontros como esse, eles não são somente para nos denunciar os nossos erros, ou para explicar algumas das nossas dificuldades, mas também para nos desafiar a sermos melhores esposos e melhores esposas. Você sabe que o maior inimigo do melhor é o bom. Nós só não temos melhores relacionamentos porque temos bons relacionamentos. Nós só não somos melhores esposos porque somos bons esposos. Nós só não somos melhores esposas porque somos boas esposas. E decidir entre o bom e o ruim é fácil. O problema é quando você já deixa o ruim de lado e está no bom, e aí você não consegue ser melhor. Decidir entre o bom e o ruim é fácil. O difícil é decidir entre o bom e o melhor. Porque todas as vezes em que nós desejamos ser melhores no que fazemos, nós sempre sairemos da nossa zona de conforto. Nós sempre sairemos da rotina de vida. Então, eu não sei você, mas sabendo que é difícil, mesmo sabendo que é difícil, eu creio que o que Deus tem para cada um de nós não é somente ficarmos no bom. Parabéns porque você é um bom marido. Parabéns porque você é uma boa esposa. Mas eu tenho certeza que alguma coisa nas nossas vidas podem ser melhor. Sim ou não? Sim. Amém. Obrigado pela sinceridade. Eu queria falar alguma coisa sobre, antes de começar, existe uma estatística que diz que 1 em cada 4 relacionamentos hoje terminam em divórcio. 1 em cada 4. Imagine, de 4 pessoas que casam todos os dias, uma daquelas pessoas irão se divorciar no primeiro ano de casado. Uma outra estatística que diz que nos últimos 20 anos, esse índice de divórcio cresceu mais de 200%. Uma outra estatística que diz que 56% de todos os divórcios, o problema é de origem financeira. Existem algumas coisas que bombardeiam a nossa mídia e, por consequência, os nossos filhos e até mesmo a cada um de nós, principalmente os nossos filhos, porque eles ainda estão se formando, seu caráter ainda está sendo formado, ainda está sendo edificado, e com isso eles estão muito mais abertos. São computadores que estão ainda com o disco rígido, com o hard drive totalmente empty, né? Totalmente sem nada, e tudo que você instala eles aceitam. O problema é quando você enche de foto, enche de vídeo, enche de tanta coisa, e de repente você vai copiar aquele vídeo da sua câmera que você tirou fotos no final de semana, e aí você recebe um pequeno alerta dizendo assim: o seu disco está quase full. E aí você não sabe muito bem a foto que você vai transferir
Porque você não vai pegar aquelas fotos que você errou, você vai pegar... Podem chegar, eu dou tempo para vocês chegarem, fique à vontade. Se fosse eu, agradeceria, né? Fique à vontade. E aí nós vamos ter que escolher quais são as melhores fotos para que eu transfira para o meu computador, porque ele não tem tanto espaço assim. Então, as informações, quando elas chegam até nós já vivemos um período de tempo. Alguns viveram 20, outros 30, outros 60, outros 80. Então nós não vamos nos abrir para qualquer coisa. Nós não vamos aceitar qualquer foto que foi tirada. Quando seu filho pega a sua câmera fotográfica, sai tirando foto de tudo e mais alguma coisa. Você vai deletar tudo aquilo que não é importante. Tudo aquilo que não é tão interessante, porque você já viveu um bom tempo. Você já viveu um período extenso o suficiente para não aceitar mais qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de informação. Mas a mídia, ela está bombardeando, ela está influenciando a todos os dias os nossos jovens, as nossas crianças, que não viveram tanto tempo assim e que podem aceitar qualquer tipo de informação. A questão é que essa informação vai ocupar um espaço que amanhã ou depois, esse espaço vai estar ocupado para quando outra informação melhor puder vir, não vai ter o seu próprio espaço. Então, acontece, isso não dispensa comentários, mas eu queria ler aqui uma coisa que foi apresentada na nossa amada Rede Globo de televisão, em um dos seriados, né, ou uma das novelas, eu não sei exatamente se foi uma novela ou se foi alguma outra coisa, mas diz assim: um pai estava conversando com o seu filho tinha 7 anos de idade, e o filho chegou para o pai e falou assim: papai, por que o senhor divorciou da mamãe? E a explicação do pai foi essa: meu filho, casamento é igual quando você vai assistir um filme no cinema. Se você entra na sala e não gosta, você sai e vai para outra sala. Agora imagina como que os nossos filhos estão crescendo com esse conceito. Talvez não seja exatamente estas palavras que eles estão ouvindo na emissora de TV que eles estão assistindo no dia a dia, mas pastor José está aqui, pastor Júnior está aqui, pastor Homero também está aqui, outros pastores que estão aqui, pastor Jonatas, e outros pastores que já trabalham com famílias, que aconselham famílias. Nesses últimos dias, nesses últimos anos, você vai sentar para aconselhar um casal, e eles dizem assim: não, pastor, eu quero me divorciar. E você pergunta: mas por quê? Não, porque eu não gosto mais do meu marido. Não, porque eu não gosto mais da minha esposa. Não, porque não está dando mais certo. Não, porque o amor terminou. Sabe, coisas que antigamente eram verdadeiras dificuldades no meio da igreja, hoje já é algo tão fácil, tão comum, tão tranquilo. Esses dias atrás eu fui aconselhar um casal, agora não faz nem um mês, e o irmão chegou para mim e falou bem assim: pastor, eu só queria aqui te informar algo. Eu falei: pois não. Eu queria te informar que eu estou me divorciando da minha esposa. Eu falei: como assim? Não, eu só queria que o senhor soubesse, porque daqui a pouco algumas pessoas chegam para falar com o senhor, e eu não sou assim, eu quero que o senhor saiba direto de mim. Eu falei: grandes coisas. Eu falei: meu filho, senta aqui, por favor, vamos conversar um pouco. Por que você quer divorciar da sua esposa? E a conversa foi durando aí minutos, e depois chegou em horas, e eu vi que ele ficou todo desconcertado, ele ficou sem ação, porque o objetivo dele era só me comunicar que ele estava divorciando da esposa. E eu falei: não, você não está aqui me falando que você vai mudar de roupa, né? Ou mudar de trabalho, ou quem sabe até mesmo mudar de igreja. Você está falando aqui de divorciar. Isso merece uma atenção muito maior do que você imagina. E depois que nós terminamos de conversar, eu cheguei para ele, depois que ele ouviu bastante, eu gosto de falar demais.
Eu falei assim, você ainda quer divorciar? Você ainda quer? Ou você está disposto a passar por esse problema? Você está disposto a sofrer as consequências de um divórcio? Principalmente quando você não tem um respaldo bíblico? E ele disse assim, não, pastor, acho que agora eu vou precisar de ajuda. Eu falei, glória a Deus. Porque às vezes as pessoas simplificam de uma forma tão grande e chegam para o pastor só para comunicar. Não, só queria te comunicar, pastor Júnior, que eu estou divorciando. Eu falei, não, não é assim. Não é tão simples assim. Um divórcio não é algo tão comum, tão simples, que você veste uma roupa, e aí, fiquei bem? Né? Fiquei bem com essa roupa, de Jorge? Não, não ficou bem, eu acho que o senhor poderia colocar umas 3 gravatas. Falei, então tá bom, então eu vou em casa, vou me arrumar de volta e volto da maneira em que você gostaria que eu estivesse. Não, não é assim. Eu queria falar algumas coisas aqui, eu queria que vocês entendessem que a gente não vai formalizar, né, a palavra, mas ao mesmo tempo nós gostaríamos de trazer aqui alguma coisa que pudesse ajudar alguém aqui hoje, independente da idade. Eu queria falar um pouco primeiro sobre a área financeira. Eu vou tocar aqui em 4 áreas que eu considero 4 pilares, talvez não sejam os únicos, talvez na sua vida hoje não sejam os mais importantes, mas são áreas que com certeza nós vivemos e convivemos com elas todos os dias. A primeira área, a área financeira, quando nós viemos aqui para os Estados Unidos, a mentalidade que nós temos, ela precisa ser um pouco ajustada à realidade que se vive aqui. E às vezes nós encontramos nas nossas igrejas muitos casais que vieram do Brasil casados, que vieram de uma cultura diferente e possuem diversos tipos de problemas. Aquilo que eu vou falar aqui são problemas comuns que nós atravessamos já de algum tempo, pouco tempo, mas suficiente para extrair algumas coisas, e talvez isso seja a sua realidade. Por exemplo, aqui na América é comum uma esposa ganhar mais do que o marido. A esposa ter um schedule bom de casa, e principalmente nessa época de inverno, né? Que normalmente as mulheres trabalham com limpeza de casa, os homens trabalham aí trabalhos mais braçais, seja construção, pintura, landscape. Então chega nessa época, os maridos viram um doce dentro de casa. Porque eles não estão trazendo recursos financeiros. E a mulher, por sua vez, se não tomar cuidado, ela se torna uma ditadora dentro de casa. Porque o trabalho que ela está tendo todos os dias, o marido não pode ajudar, às vezes ele não pode, às vezes ele não quer pegar no cabo do jacaré, né, no VEC. Então, como o recurso financeiro vem só da mulher, o marido se inibe na hora de tomar as decisões. Ou como o recurso financeiro vem só da mulher, a mulher se sente no direito de ditar como vai ser, para onde que o dinheiro vai, como que o dinheiro vai ser empregado. E quando um dos dois, ou qualquer um dos dois que seja, tenta chegar em um comum acordo, sempre existem os atritos, sempre existem as discórdias. Porque o fato da mulher estar trabalhando, já eu vou deixar que as irmãs deem glória a Deus, tá bom? Então fiquem tranquilos. O fato das mulheres estar trabalhando duro, limpando 4 casas. Chega em casa, o marido nem o banheiro teve condições de limpar. Aí você limpa 4 do lado de fora e ainda limpa a sua ainda. E o marido está dando dor de coluna na cama, de tanto que ele está deitado em cima dela. Termina, tem que orar pela cama dele, que ela está com dor de coluna. E aí, de repente, uma circunstância, ouça isso com o seu espírito, uma circunstância temporária, que talvez vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. Uma circunstância temporária acaba tendo uma influência tão grande em que muitos casais tomam decisões permanentes, baseadas em circunstâncias temporárias. Um dos maiores
problemas em que nós atravessamos em um relacionamento está baseado nisso, baseado em circunstâncias temporárias, em que nós não sabemos lidar e tomamos decisões permanentes. Uma coisa que vai mudar daqui a um mês, aí você não tem paciência, e aí decide, antes que aquele mês chegue, por algo permanente, por um divórcio, ou por uma palavra que é lançada, que não vai sair da mente da sua esposa, nem do seu marido facilmente. Palavras são sementes, e quando elas são lançadas, elas vão obedecer à lei da semeadura, e a lei da semeadura tem pelo menos 3 princípios. Primeiro, tudo que você semeia, vai crescer depois que você semeia. Segundo, tudo que você semeia, você vai colher mais do que você semeia. Terceiro, tudo que você semeia, sempre vai existir de alguma maneira, nunca vai deixar de existir. Então, por causa de uma circunstância financeira temporária, nós lançamos palavras, nós tomamos decisões que vão perpetuar, que vão durar permanentemente na nossa vida. Situações temporárias com efeitos permanentes. Financeiramente falando, nós estamos sujeitos a isso, nós que moramos aqui no norte, estamos sujeitos a isso, a talvez aí um período do ano, mas que isso não nos dá direito, nem quando o homem está trabalhando e trazendo os seus 2, 3, 4, 5, 10, ou quanto seja, por semana, não dá direito nem que o homem seja o ditador dentro de casa, em dizer vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, e também não dá direito da mulher, quando ela está sendo a única a trazer o recurso financeiro para dentro de casa, ela ditar o que vai ser feito com o dinheiro. Uma outra coisa muito comum que acontece, é a questão da administração dentro de um lar. Nós homens, muitos de nós homens, nós declaramos falência, mas a gente não abre mão de administrar o dinheiro dentro de casa. Sim ou não? As irmãs não vão dar glória uma hora dessa, eu entendo, senão depois você vai entrar em problema dentro de casa. Fui para o encontro de casal, em vez de melhorar, ficou pior para mim. Mas é uma realidade, porque nós viemos de uma cultura que nos ensina dessa maneira. E às vezes nós não estamos com condições de administrar, às vezes nós não temos o tempo de pagar as contas, às vezes nós não temos o tempo de nos organizar, o que vamos pagar primeiro, quanto vamos pagar de cada conta. Às vezes nós não estamos nem com o tempo e muito menos com a capacitação de fazer isso, mas não abrimos mão. E a família inteira sofre por um orgulho desnecessário. Vocês lembram lá em 2 Reis capítulo 4, quando aquela mulher vai chegar a Eliseu? Não, 2 Reis capítulo 4, perdão. Quando a viúva vai chegar diante de Eliseu, creio capítulo 5 de 2 Reis. E ela vai chegar para o profeta e vai falar assim: Senhor, é o seguinte, meu marido morreu. E o Senhor sabe que o meu marido temia ao Senhor, era um homem justo, e era um dos filhos dos profetas. E ele morreu e deixou uma dívida para trás. E essa dívida é tão grande que agora o credor veio e vai levar os meus 2 filhos para serem escravos. Porque naquela época, como não tinha um crédito para sujar, as companhias, né? Hoje você não paga, o crédito é sujo e depois tentam receber de alguma forma. Naquela época não. Se você devia, se você não tinha dinheiro para pagar, mas tem 2 filhos em casa, então beleza, então seus filhos agora vão trabalhar como escravos até a dívida ser paga, independente do valor dela. Agora, a questão é esta: o homem era um homem de Deus, era um grande líder, era um dos filhos dos profetas, mas era um péssimo administrador. Morreu e deixou a família endividada. Então, às vezes, nós queremos, não estou falando nós, vocês, estou falando nós aqui, eu também. Nós queremos nos esconder atrás de um título, atrás de uma cultura, atrás, talvez aí, de um passado familiar ou o que seja, e estamos sofrendo desnecessariamente dentro de casa.
Enquanto se nós chegássemos para a esposa e falasse, olha, eu não vou te dar tudo não, mas coordena pelo menos aí o pagamento do aluguel. Já que a gente está apertado, então precisa tirar um pouquinho toda semana para pagar o aluguel, então você vai coordenar isso agora. Ou então, olha, coordena aí o pagamento do telefone, porque eu preciso do telefone, às vezes eu esqueço de pagar e de repente alguém me liga e meu telefone está cortado. Perco um contrato, perco um cliente por causa do telefone que está cortado. Então, pastor, qual que é a base disso? Biblicamente não existe uma base, quem vai ser ou quem não vai ser o administrador financeiro dentro do lar. Mas o bom senso e a inteligência me diz que se eu passar a administração financeira, não é claro decisões isoladas, mas uma administração financeira com decisões mútuas. Se eu passo essa administração para minha esposa e a minha família será muito mais abençoada, inclusive eu, então por que eu vou manter isso na minha guarda e continuar sofrendo, entrando em dívidas, em cartões de crédito, passando aqui anos e nunca me sobra $1? Porque eu fico com medo de um mito. Um mito, por exemplo, que se a mulher tiver com um cartão de crédito na mão, acesso à conta bancária, ela esgota tudo em uma saída para o mall. Isso é um mito. E nós temos que tomar muito cuidado, ouça isso, porque no âmbito espiritual isso tem um poder muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo trabalha sutilmente com mitos, com coisas que são lançadas aí fora que não são verdadeiras. E acaba que nós colocamos as nossas esposas em uma situação de serem gastonas, né? Ou de serem descontroladas, ou de talvez aí não serem boas administradoras, porque nós não queremos aceitar o fato de que nós não estamos conseguindo realmente administrar as finanças dentro de casa. Eu acho que agora, depois que a presidente do Brasil agora é uma mulher, ficou mais fácil da gente ser aceito nesse conceito, não é verdade? Uma outra coisa, por exemplo, são contas separadas. A Bíblia diz assim, que o reino dividido... O reino dividido, ele não subsistirá. Você sabe qual que é uma das sutis armas do inimigo? É tentar trazer dentro de um lar uma divisão financeira. Eu tenho a minha conta e você tem a sua. Não precisa dar glória, tá? Quando você permite isso acontecer, para tentar, ouça isso, para tentar se justificar por alguma circunstância que houve, em que você ou que a sua esposa precisou de gastar um dinheiro e não comunicou com o seu cônjuge, de repente, quando descobriram, deu briga, deu pancada dentro de casa, porque você não tem que mandar $100 para sua mãe no Brasil, porque eu não mando nada para o meu pai no Brasil, ou vice-versa. Isso acontece regularmente, né? Brigas de marido e esposa, porque o marido a vida inteira, enquanto morou aqui, ajudou os pais no Brasil. Ou a esposa a vida inteira ajudou os pais no Brasil. E agora que casou, um ou outro não aceitam que isso mais aconteça. Pastor, o que o senhor acha sobre isso? Simples, princípio bíblico é honrar pai e mãe. Primeiro a nossa casa, se nós estivermos bem, se a nossa família estiver bem cuidada, os nossos filhos, e eu puder honrar o meu pai e a minha mãe, e a minha esposa não permitir, eu posso até, para não divorciar, cumprir o que ela está dizendo. Mas ao deixar de cumprir um propósito, um princípio bíblico, lá na frente eu terei prejuízo. É inevitável isso. Honrar não significa sustentar. Honrar não significa deixar faltar dentro de casa para poder suprir o que o meu pai e o que a minha mãe precisa. Agora, nós entendemos a situação que o nosso Brasil passa, nós entendemos, às vezes, as famílias que nós viemos, e se nós não aceitamos que a nossa esposa ajude os seus familiares, principalmente pai e mãe, por uma extrema necessidade, que nós podemos, ou vice-versa, que o marido ajude o seu pai e a sua mãe por uma extrema necessidade, nós estamos deixando de cumprir um princípio bíblico e vamos pagar por ele lá na frente. Amém? Contas separadas é um dos maiores maus
sutis que têm infiltrado dentro das nossas famílias. Porque contas separadas significam dízimos separados. E nós estamos recebendo dízimos dentro da igreja do marido e da esposa, enquanto diante de Deus os dois são apenas um. O corpo está dividido e o reino dividido não se subsiste. Uia. Pastor, trazer o pastor Júnior que vai ficar batendo nas suas ovelhas, pastor Zé. Primeira, única e última. Eu não estou falando aqui somente como conselho, estou falando como princípio de Deus. Porque se nós não nos alertarmos para isso, o que vai acontecer é que pouco a pouco vai havendo duas visões dentro de casa. Porque se eu ganho o meu cheque e a minha esposa ganha o dela, e aí nós vamos somente dividir as despesas e os lucros, nós vamos cada um fazer aquilo que bem quiser, quando chegar lá na frente, depois de 10 anos de casado, depois de 20 anos de casado, se eu vou guardar esse dinheiro e eu vou ter aí milhares de dólares guardados, eu vou tomar decisões próprias e não vou permitir que a minha esposa exerça nenhuma influência na decisão, ou não vou permitir que o meu marido exerça qualquer influência na minha decisão, porque quem guardou o dinheiro foi eu. Porque quem salvou o dinheiro foi eu. Porque quem trabalhou por aquele dinheiro foi eu. E aí, aquele que não contribuiu com aquele dinheiro, ele acaba ficando inibido. Ele acaba se sentindo constrangido em dar qualquer opinião. E aí o que acontece? O que acontece é que a opinião, quando ela é feita única, dificilmente ela será respeitada mútua mais tarde. Porque o marido vai jogar na cara da esposa ou a esposa jogar na cara do marido. Eu não queria comprar essa fazenda, foi você que quis. Agora invadiu e a gente está gastando, se vira, arruma mais um part-time. Eu não queria comprar esse carro, você que quis. Aí agora o carro só vive no mecânico, minha filha, se vira, limpa mais umas 20 casas para pagar o seu carro. Então, quando você toma uma decisão única e não mútua, enquanto o problema não surge, está tudo bem, porque o problema está debaixo do tapete. Mas quando surge o problema e você vai sentar para resolver, aí se prepara, porque a batalha vai começar. Sempre assim. Financeiramente falando, cuidado. Como eu disse aqui no começo, 56% dos casamentos que se destroem, a base, a razão é financeira. E isso aqui na América é algo que nós precisamos cuidar muito bem. Porque o marido trabalha, tem um bom pagamento, a esposa trabalha, tem um bom pagamento. E se nós não cuidarmos bem, se não estivermos de acordo com a palavra do Senhor, se não estivermos dentro de um princípio bíblico, eu te garanto aqui que tem pessoas que estão passando por situações assim, que podem testificar do que eu estou falando, e outra, e que se não cuidarem imediatamente, principalmente depois que nós somos comunicados, porque conhecimento é terrível. Às vezes é melhor você não conhecer do que você querer conhecer e não obedecer o que você conhece. Porque o conhecimento é uma arma, ou ela te constrói ou ela te destrói. E quando nós estamos expostos a qualquer conhecimento ligado a um princípio bíblico, Deus, enquanto nós somos ignorantes, é como se Deus tivesse um tratamento conosco. Agora, quando você sabe, mesmo assim não segue o conselho bíblico, aí se prepare, porque o julgamento vai ser muito maior. Então, se você estiver passando isso, de uma forma ou de outra, peça a graça de Deus. Não vai gastar tudo para depois você querer juntar a conta, não é verdade? Vou aproveitar, vou gastar tudo que eu tenho. Tenho 10 mil dólares lá, vou arrebentar com os 10 mil dólares. Depois eu vou falar, meu amor, vamos agora juntar as nossas contas. Né? Muito cuidado com isso. Porque a parte financeira, a bênção de Deus no lar, na parte financeira, na hora de você dizimar como família, na hora de você
empreender, na hora de você ser generoso na obra de Deus, na obra missionária, em qualquer outro sentido da obra de Deus, no que diz respeito a finanças, se você estiver com o seu reino dividido, você lá na frente não vai subsistir. Você não vai conseguir subsistir. Ainda bem que eu estou em outra igreja. Se estivesse falando lá na igreja de Frame, eu estaria frito, né? Tinha que ficar fechando o olho para falar, para os irmãos não falar assim, que coisa, o pastor está vendo os envelopes de dízimo e agora está apontando o meu problema. Então, eu não tenho a mínima ideia quem faz isso aqui ou quem não faz. Posso olhar no olho de cada um aqui. Diga comigo, área financeira. Eu preciso da bênção de Deus. Vou falar um pouco sobre a área social. As irmãs vão dar um glória a Deus agora, eu garanto que vocês vão dar um glória. Uma das coisas que nós atravessamos dentro dessa mudança de cultura aqui nos Estados Unidos, e que tem causado, e eu vou provar para você que não é só aqui na América, isso acaba sendo um princípio bíblico desconhecido por alguns, não aceito por outros, mas que se você olhar no que realmente é precioso em um relacionamento, você não vai ter dificuldade de aceitar isso. Por exemplo, como eu disse aqui, as esposas trabalham do lado de fora, ou trabalham, na verdade, limpando casas, ou seja qual for o trabalho, e às vezes os maridos não dividem o serviço dentro de casa. Isso é muito comum. Por quê? Porque nós fomos criados em uma cultura que a esposa e a empregada só muda o último nome no Brasil. Né? O nome da empregada é fulana de tal e o nome da esposa é o nome da nossa esposa. Eu sei que é muito comum aqui, eu também vim do interior do Brasil, por exemplo, a minha avó, até antes do meu avô falecer, ela, até a meia, ela tinha que trazer no pé dele, até a meia. Ele não se levantava nem para pegar a meia. E se ela trouxesse o sapato assim, ó, e não trouxesse a meia, ele falava sentado de onde ele estava. Mera, cadê a meia? Ela tinha que voltar lá no quarto, pegar a meia e colocar ali. Até o copo de água. Se ele estava sentado aqui, sem querer, ela colocava a jarra de água ali, ele fazia assim, ó, a jarra tem que ficar aqui. Ela tinha que voltar lá, pegar a jarra lá no final da mesa, colocar aqui para ele, do lado dele. Então eu cresci assim. Fui criado pelos meus avós. Meus pais se divorciaram, eu tinha 3 anos de idade. E eu cresci vendo isso. E você, quando cresce vendo isso, você vai casar com uma esposa, ou você vai se casar, tem aquela... Isso é, claro, isso é aceitável, e por um lado é muito bom. Uma boa filha sempre será uma boa esposa, isso é comum. Mas a gente vai casar, a gente já quer saber, será que ela cozinha? Será que ela sabe lavar, passar? E nós começamos a colocar algumas prioridades que são necessárias, porém, se não forem, ouça isso, são necessárias, porém, se não forem bem administradas, nós podemos entrar em uma falência no nosso relacionamento, simplesmente por causa de uma questão cultural. Por exemplo, quando a nossa esposa tem filho, o filho troca a noite pelo dia, isso é comum. E aí a mulher tem que ficar a noite inteira amamentando, depois ela tem que cuidar da nossa casa, depois ela tem que sair cedo para trabalhar, e a gente dorme a noite inteira, tranquilamente, baba no travesseiro ainda, né? E depois vamos trabalhar, chegamos, estou cansado, trabalhou 8 horas, 10 horas, 12 horas, está morto de cansado. A mulher não dormiu, né? Ela deixou a comida pronta para você levar. Falei que aproveita e dá glória agora, mas depois não vai ter outra oportunidade. E o que acontece? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vou pedir para você ler a Bíblia, mas você vai gravar o texto. Olha aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vós sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida,
para que não se interrompam as vossas orações. Nós sabemos que um conflito dentro do lar, as orações são interrompidas. Então o que Pedro está falando? E olha que Pedro podia falar muita coisa sobre isso, porque ele largou a família inteira, 3 anos e meio, para seguir a Jesus. E Pedro era uma pessoa que poderia apresentar algum crédito familiar, porque a sogra dele ficou doente. Em vez dele deixar ela morrer, ele foi lá e chamou Jesus para orar, para curar a sogra dele. Alguém que ama a família. Alguém que serve de conselheiro na nossa vida, né? Então o que Pedro está ensinando? Pedro está falando assim: olha, maridos, tenha discernimento. Compartilhe das obras do lar, porque a mulher é o vaso mais frágil. Porque senão você está criando uma circunstância, porque como que acontece conosco? As mulheres passam essa rotina de trabalho, elas lavam, elas passam, elas fazem tudo. Irmãos, será que convidar alguém, não convidar, não vou usar a palavra contratar, porque às vezes é até alguém aqui do nosso meio, convidar alguém para limpar a sua casa uma vez por mês, dar aquela faxina geral, e você pagar $100, para você poder ter aí uma noite tranquila, porque a mulher não trabalhou o dia inteiro dando aquela faxina geral, e à noite você quer que ela, né, exerça full power, né? Ou então a mulher talvez não se sente bem, ou está cansada, e a gente, não, se vira, toma um Red Bull. Por que às vezes nós, como homens, não podemos ter o que a palavra está nos ensinando? Discernimento. E às vezes você vai gastar esses $50 para alguém dar uma faxina geral uma vez por mês na sua casa, você vai poupar ela de 4, 5, 6 horas de trabalho, e essas 4, 5, 6 horas podem ser momentos indispensáveis no seu relacionamento. Quer ver uma outra razão? Esses dias eu estava aconselhando um casal, e o marido estava revoltado no telefone. Eu falei com ela que a comida tinha que estar pronta, era 12:00. E eu cheguei lá em casa 12:00, a comida não estava pronta. E eu tinha que ir para o trabalho e depois eu larguei para lá, pastor. A mulher não pode fazer isso. Falei, meu filho, larga de ser bobo. Ele ficou chocado quando eu falei isso. Mas pastor, toda vez que eu falo com o senhor defende só a mulher. Não estou defendendo a mulher, estou defendendo a sua bobeira. Por que você não foi lá e comprou uma marmita de $6? Agora você está para divorciar, porque ele falou comigo que tinha largado a aliança para lá, que a mulher largou a aliança para lá e não sei o quê. Por causa de um almoço que não ficou pronto 12:00, ele estava pronto para divorciar. É claro que o almoço não foi a razão principal do desejo de divórcio, mas os problemas estão tão agravantes que o almoço foi só aquela gota d'água no copo para derramar. Eu disse, meu filho, que lindo, né? Você se divorcia, e aí daqui a pouco alguém pergunta, mas por que você divorciou? Que o almoço não estava pronto 12:00. Que desculpa legal, né? Deus vai aplaudir essa sua razão, porque você divorciou. Não, se você tem que pagar, pega uma pizza do Domino's. Louca de gostosa, aquela Thin Crust que não engorda tanto. Por que isso, pastor? Porque às vezes, uma coisa que você faz, por menor que seja, e olha, eu vou garantir a você, homem que está aqui, não pastor, não preocupe, a minha esposa, ela ama cozinhar. E quando ela cozinha, ela fala comigo, nossa, como eu estou feliz que eu fiz uma comida para você. Não se engane, meu filho. Se você chegar um dia para ela e falar assim, ó, essa semana você está de off, a gente vai comer fora todos os dias. Se prepara, porque você vai ter um avivamento na sua casa. São coisas pequenas. São coisas pequenas, mas que somadas a uma rotina, a um estresse, a uma dificuldade, a um filho pequeno, a um trabalho com um chefe que te persegue, somadas a tudo isso, pode salvar o seu relacionamento, por causa de uma simples atitude. Você acha que nós estamos tropeçando nas maiores pedras? Não, nós estamos tropeçando nas menores pedras. Você acha que o diabo, ele está nos vencendo em alguns momentos, com as maiores tentativas? Ele está vencendo com as menores tentativas.
Só que quando elas vão se adicionando uma a outra, lá na frente ela se torna grande. Então, essa questão de ter discernimento, dividir uma obra comum dentro de um lar, é algo bíblico. É algo que o Senhor nos ensina para que nós possamos trabalhar e que as nossas orações não sejam impedidas. Ou seja, não crie uma situação dentro de casa que vai haver uma cobrança, que vai haver um pega, que vai haver um momento de briga e daqui a pouco você vai dormir seco. Você vai orar e Deus vai falar assim: conversa com a sua esposa primeiro, depois você vem conversar comigo. Se acerta com ela primeiro, depois a gente conversa. Não, Senhor, mas tu sabes, eu te amo. Sim, eu sei que você me ama. Vai conversar com sua esposa primeiro. Aí pedi perdão para ela, seu pão duro. Não quis pagar $6 numa marmita e fez ela ficar aí 2 horas na frente de um fogão. Ou então, sim ou não, irmãos? Tem algum irmão que tem coragem de dar um glória a Deus? Só... Pastor José, eu acho que Deus está falando naquela área ali assim, ó. Uma outra área, dentro disso que eu estou falando, é sobre comunicação. Veja só o que aconteceu. Uma história de um casal que estavam comemorando bodas de ouro. Bodas de ouro são quantos anos? Bodas de ouro. E o prato foi um frango especial. Frango caipira. Frango com quiabo e angu. De repente o marido pediu para a esposa: esposa, serve para mim aí uma coxa. E a esposa disse: coxa? Como? Você sempre gostou, você sempre gostou do peito? E o marido disse para a mulher: eu nunca gostei do peito, mas eu nunca quis reclamar porque você sempre colocou o peito no meu prato. Sabe o que acontece? É engraçado, mas veja só. A longo prazo, nós desenvolvemos alguns hábitos dentro do nosso relacionamento em que nós não queremos confrontá-los. Sabe aquele ditado assim que nós usamos? Não, pastor, olha, para não brigar eu aceitei. Tá bom, isso acontece, é uma sabedoria sua, meu irmão, minha irmã, por uma vez, por duas, mas se você não tomar cuidado, você acaba criando uma resistência naquela área que depois, mesmo se você quiser brigar, você não consegue mais mudar aquilo. O cuidado que nós temos que ter de não lançar um jugo sobre o marido e não lançarmos um jugo sobre a esposa, que para o marido ser o marido dos meus sonhos, então ele tem que ser assim, ó. Para a esposa ser a esposa dos meus sonhos, tem que ser assim. E aí você começa a desenvolver um relacionamento mútuo, em que a pessoa que te ama, que decidiu casar com você, você já comunicou com ele ou com ela tudo que você não gosta. Já falou que você não gosta de um marido assim, você tem trauma com seu pai, com seu ex-marido ou com seu ex-namorado. E aí você já lançou uma porção de coisas sobre a vida do seu esposo que você não gosta, que não te agrada e que são caprichos pessoais. E aí de repente o seu marido vai ser exatamente isso que você diz que não gosta que ele seja, só que na verdade, algumas destas coisas, alguns desses caprichos é inflexibilidade sua. É uma falta de conhecimento e uma falta de desejo, de humildade em mudar em algumas áreas. E aquela pessoa vai ficando sufocado com aquilo. Existem muitos relacionamentos que maridos e esposas estão sufocados, porque não conseguem mais ser aquele marido perfeito. Estou cansado de ser o marido perfeito. Estou cansado de ser a esposa perfeita. Não consigo mais. E aí você fica a ponto de explodir. Do nada você perde o seu dia. Um tênis sujo que ele entrou depois da neve, glória a Deus que esse ano não está tendo neve, mas um sapato que entrou na neve já é motivo de você
rodar a baiana. Por que isso? Porque está todo mundo estressado, está todo mundo sobrecarregado, está todo mundo cansado de viver uma farsa dentro do casamento. Às vezes nós estamos sorrindo para a esposa, mas chorando dentro do banheiro. Estamos sorrindo para os nossos maridos, mas estamos chorando dentro do carro. Ou então estamos descontando nos filhos. Não tem paciência. E às vezes a gente está ali, podendo ajudar. Então olha, se a gente não conseguir terminar, não tem problema, não vamos prolongar, porque o pastor José já ligou o fogo ali, já está quente a comida. Não? Então o senhor me fala então. Então, não tem problema, mas eu queria que você gravasse algumas coisas dentro disso que nós estamos falando. Grave isso. Nunca coloque sujeira debaixo do tapete no seu relacionamento. Nunca. Porque você vai colocando, chega uma hora que você não consegue mais limpar, tem que chamar um dumpster. E aí você vai passar problemas. Nunca. Não gostou? Não precisa falar na hora. Se estão alterados, não precisa ter que resolver. Não, comigo é assim, tem que resolver agora. Para com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então tem que esperar um dia para resolver? Espera. A mulher sabe criar um ambiente necessário para conversar qualquer tipo de assunto com o marido. Deus deu a ela esta arma. Não tem como. Foi Deus que deu. Você lembra lá no Éden? Eva preparou um ambiente, claro, usou a arma para o lado negativo. Preparou um ambiente para convencer Adão de comer o fruto. E quebrar um princípio, uma lei de Deus que Adão havia recebido direto de Deus. Então a mulher sabe como fazer. Não deu para resolver hoje? Espera amanhã, cria um ambiente de glória, de unção dentro da sua casa. Sabe aqueles irmãos quando eles estão na unção, que eles um bate no outro, estava doido para dar uma mãozada naquele irmão, mas não podia, então aproveitei o momento da unção e... Cria um momento de unção dentro da sua casa e chega para o marido e fala assim: meu filho, não gostei da forma que você falou comigo ontem. Mas por que você não gostou? Porque eu não gostei, você me ofendeu. Falou assim, 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 eu não me senti bem. Na hora, ele vai falar: não, me perdoa, não foi a minha intenção, me perdoa, não vou fazer mais assim. E pronto, acabou. Se foi talvez ele subiu e deixou você lá embaixo, não pegou uma cadeira para você ficou triste, né? Não chega aqui e entra emburrada. Chega aqui tranquila. Amanhã você conversa com ele. Eu te garanto que da próxima vez, no próximo ano, antes dele sair de lá correndo e subir aqui para cima e deixar você lá embaixo, ele vai pensar 2 vezes. Mas o que acontece? Nós não falamos nada. Deixa para lá. Aí você chega aqui, cara fechada. O que está acontecendo, meu amor? Nada. Não quer falar. Ou então vice-versa. Aí passa-se amanhã um outro problema. Passa-se no outro dia um outro problema. Passa-se no outro dia um outro problema. Você não quer criar conflito, você não quer confrontar. E a falta de confronto está deixando você sufocado. Porque você quer... Não, aí você chega do trabalho, não, hoje a mulher vai ouvir. Hoje eu vou falar tudo que eu tenho que falar. E aí você escolhe a pior hora para desabafar. A hora que a tensão nervosa está lá em cima... Aí você quer começar a desenterrar os defuntos. Lembra? Fulano de tal morreu 2 anos atrás, Ciclano morreu 10 anos atrás. Por que você não falou com ele que morreu no outro dia? Para não poder ir lá. Então você começa, não, você lembra lá no dia do encontro de casal, você fez assim. Olha, não lembro mais. Você não lembra, porque quem faz não lembra, mas quem recebe continua lembrando. Sabe por quê? Por falta de iniciativa, de sabedoria. Teve o problema? Endereça o problema imediatamente. Se não puder endereçar imediatamente, cria um momento certo e não deixa o problema se fortalecer. Porque depois que o problema se fortalece, você vai ter mais dificuldade para batalhar contra ele. E isso tem sido uma das grandes razões. Outra coisa, não pense que todos nós, se formos pastores ou não, ou qualquer que seja o título ou cargo, temos capacidade
para resolver todos os nossos problemas. Nós não temos. Não é de maneira alguma humilhação você chegar para o pastor da igreja ou para alguém que seja direcionada por ele ou talvez imparcial de Deus para te ajudar. Não adianta você contar seu problema para sua mãe, meu irmão. Ela sempre vai te defender. E a mãe, às vezes, ela fica mães e pais, eles sempre vão estar em dois extremos. Ou eles nos defendem, ou eles nos atacam. Não, já que é meu filho, então vou atacar ele, para ele não achar que estou defendendo. Não, então nenhum dos dois serve. Não que não sejam bem-vindos os sábios conselhos, mas em alguns momentos, pessoas que estão do lado de fora, imparciais, são as melhores pessoas para nos ajudar, porque vão analisar a situação imparcialmente. Não tem nenhum vínculo parentesco, e o pastor da igreja, sem dúvida, é a primeira pessoa dessa lista. Ah, pastor, mas eu não sei se o pastor José vai conseguir me ajudar. Irmãos, não pense que eu, pastor José, qualquer outro pastor, o pastor Júnior, vamos ajudar usando a nossa sabedoria, vamos realizar e te ajudar usando a nossa experiência. Eu não vou falar com o pastor Júnior, olha, 8 anos de casado, eu tenho 30, o que ele vai poder me ajudar? Nem chegou lá ainda. Nós não usamos a nossa sabedoria, nós usamos a sabedoria de Deus. E eu já tive inúmeras experiências de aconselhar casais que tinham idades para ser meus pais e estavam para se separar, e uma palavra que Deus liberou através da nossa vida fez com que eles permanecessem juntos até no dia de hoje. Então, quando você vai consultar o homem de Deus, não fica pensando assim, não, deixa eu ver se o pastor tem filho pequeno. Não, não tem, ele não vai entender o meu problema. Deixa eu ver se o pastor, se a pastora limpa 5 casas. Ela não vai entender o meu problema. Deixa eu ver se o pastor está padecendo alguma dificuldade financeira. Ele não vai entender meu problema. Não fique pensando que o homem de Deus depende de viver a experiência que você está vivendo para ser um porta-voz de Deus para te ajudar, porque você está errado. O homem de Deus, ele não depende de viver a experiência, porque quem fala através dele é o Deus que te criou e sabe tudo que você está passando. Não se preocupe, ninguém tem capacidade de resolver todos os seus problemas pessoais, e nunca vai ser vergonha você chegar ao homem de Deus e dizer assim, pastor, eu preciso de ajuda. Meu filho, eu achei que você era o casal perfeito da igreja. Não, pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor me ajude. Estou passando esse problema. Não deixe os problemas se acarretarem. Você também não vai ficar, né, todo culto chamando o pastor para a salinha para falar do seu problema, né? Porque tem dois extremos, né, pastor José? Ou eles nunca falam e só falam quando o leite já derramou e acabou, já secou no carpete. Ou então falam todo dia, pastor, ó, hoje. Tem alguns irmãos da igreja que eles fazem assim. Você dá um conselho e você fica monitorando, né? E aí de quando em quando você fala, e aí, melhorou? Pastor, olha, tá mais ou menos. Deu uma melhoradinha, mas só naqueles dias. Aí quando você abre a porta para saber mais ou menos como é que está, aí todo dia o irmão te informa. Não, pastor, hoje ela saiu de casa e falou assim, 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 assim. Aí chega amanhã, não, hoje ela saiu de casa e falou assim, assim. Irmão, calma, fica tranquilo, o casamento é um investimento. Diga comigo, investimento. E você não investiu para 1 ano, você não investiu para 10 anos, você investiu para a vida inteira. Então investimento é comum, um dia você vai estar lá embaixo, outro dia você vai estar lá em cima, outro dia você vai estar lá embaixo, né? Outro dia você vai estar lá em cima. É igual irmão que mora na América e vive no Brasil, ele checa o dólar todo dia, né? Às vezes nem está mandando dinheiro para o Brasil todo dia, mas ele checa o dólar todo dia. E o dia que o dólar está em alta, aleluia! Não mandou $1, mas está em alta o dólar. Então, o dia que o dólar está em baixa, ele está depressivo. Vem para o culto da vitória, quer entrar já nas 5 semanas, nas 7 semanas. Não importa, o investimento não foi para 1 mês. O investimento foi para a vida inteira. Então não preocupa com um casamento que, como a lua, está no quarto minguante. Meu Deus,
2 meses atrás a gente estava num love e agora a gente está aqui quase se divorciando. Não se preocupa, que o casamento é assim. O casamento é como uma lua. Um dia vai ser quarto minguante, mas depois vai ser quarto crescente. Depois vai ser lua nova, depois vai ser lua cheia. Aprenda a entender as fases do seu casamento para você, mais uma vez, não tomar uma decisão precipitada baseada numa circunstância que pode mudar. Quer ver uma fase de quarto minguante em alguns relacionamentos? Quando as nossas esposas estão exatamente naquela semana abençoada. E algumas mulheres se alteram, algumas mulheres com a mudança hormonal, elas ficam mais sonolentas, e a gente acha que a mulher está com preguiça, ou outras mulheres elas ficam mais agitadas, elas ficam... há uma mudança há uma mudança no corpo físico da mulher. E se nós não entendermos isso, maridos, a gente acaba extrapolando, querendo escravizar uma situação e depois aquela semente vai te dar uma colheita indesejada lá na frente. Porque tudo aquilo que você faz por força, tudo aquilo que você faz por violência, você não faz pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito faz não é por força e nem por violência. Certa vez perguntaram para a esposa do Billy Graham, ela já faleceu, e perguntaram para ela assim: você já alguma vez pensou em se divorciar? E ela respondeu: divorciar nunca, mas matar ele várias. Então, irmãos, nem o casamento de Cristo com a igreja, enquanto ele não acontece, ele não é perfeito, porque tem várias igrejas que querem largar Cristo a qualquer hora. A igreja somos nós. E quantos de nós, igreja do Senhor, queremos largar Ele, abandonamos Ele, passamos um problema e queremos correr dele? Então nem a igreja como Cristo são perfeitos, até que casem, sim, mas antes de casarem, ainda estamos aí, limitados a esse corpo físico, passando dificuldades e problemas. Então não existe casamento perfeito. Existe sim pessoas que foram unidas por Deus, e eu passo já para o penúltimo tópico, unidas por Deus para um propósito na terra. No sentido espiritual, ministerial, nós temos chamados diferentes, mas com o mesmo propósito. Chamados diferentes, mas com o mesmo propósito. Você sabe que o que traz, eu vou encerrar em 10 minutos, pastor, tá bom? O que traz uma realização completa na vida de qualquer um de nós, principalmente cristãos, nós temos uma consciência maior disso. O que traz uma realização na nossa vida é você saber que você está cumprindo um chamado de Deus, que Deus te confiou. É isso que traz a realização de uma vida. Porque nós somos criados para um propósito, sim ou não? Nós não fomos criados um para o outro. Nós somos criados para Deus. E Deus nos uniu em um propósito. Então, em primeiro lugar na nossa vida, não é o propósito de estarmos casados. O primeiro propósito da nossa vida é o propósito de servir a Deus. Calma aí que eu vou te explicar. Wait. Quando nós, e isso no nosso ministério, eu não vou dizer para vocês, o pastor José está aqui, nós participamos de reuniões, não vou tocar numa área polêmica, mas vou ser bem assim, vou fazer as colocações necessárias. Nós passamos por uma época, por um tempo do ministério, e depois, é claro, as coisas vão se aperfeiçoando e vão ficando mais disponível o conhecimento para cada um de nós, em que muitas pessoas pensavam que o nosso pastor presidente, ele era contra qualquer mulher que não aceitasse o propósito chamado do marido. E que era totalmente a favor de divórcio. Não, larga a mulher e acabou. Ou então, muitas pessoas, já ouvi pessoas falando, que se a mulher não quer seguir o marido em um propósito, em um chamado, larga ela e acabou. Ou então, se impede de vir à igreja, larga ela e acabou. Não é bem assim. A gente está junto ao pastor, a gente tem um acesso um pouco maior às informações. Veja bem como que funciona. A igreja, ela tem duas naturezas. A natureza espiritual
ela é o corpo de Cristo. E a natureza humana, ela é uma organização sem fins lucrativos. Então, quando nós vamos tomar uma decisão para priorizar Deus, igreja, família, ou Deus, família e igreja, quando nós vamos tomar uma decisão para priorizar, para estabelecer uma escala de prioridade, o nosso cuidado é saber se a igreja entra em segundo lugar como corpo de Cristo, ou se entra em segundo lugar como uma organização humana. Eu vou te dar alguns exemplos. Às vezes nós queremos dizer assim, não, mas eu tenho que ir para a igreja e acabou, e o marido não quer vir, larga ele, porque ele não quer ir para a igreja. Não é bem assim. Porque a igreja é você, a igreja somos nós. E ora, nós estamos lidando com a mesma igreja como organização. Quer ver um exemplo? Um ensaio, uma reunião, um momento em que você tem que, por exemplo, participar de um jantar, ajudar a arrumar as cadeiras, ou ajudar a limpar a igreja. Isso faz parte da organização da igreja, de uma igreja como organização. Agora tem um outro lado, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a arca que está indo para o céu, e que somente as pessoas que estiverem dentro dela vão ser salvas. Não igreja no sentido de prédio, mas igreja como promessa, como corpo de Cristo, co-herdeiro da graça da vida. Então, quando nós vamos tomar essa decisão, espiritualmente falando, é assim. Na prática funciona assim. Tudo que me impede, seja filhos, seja esposa, de eu ser a igreja e ter a salvação, sim, precisa estar em segundo plano na minha vida, independente de qualquer coisa. Se a minha esposa me impede de servir a Deus e ir para o céu, o que é melhor? Ir nós dois para o inferno ou eu ir para o céu? Se o meu marido me impede de servir a Deus e ir para o céu, o que é melhor? Eu ir para o inferno junto com ele, ou eu ir para o céu e ele ir para o inferno? Acho que não precisa fazer pergunta, porque é comum. Agora, por um outro lado, quando eu estou lidando com a igreja como organização, eu preciso saber qual é a prioridade daquele momento. Se eu puder chegar atrasado em uma reunião para pegar um filho no médico, não tente colocar a sua reunião em cima do seu filho, porque você vai ter problema dentro de casa e depois não terá justificativa. Por causa de uma organização. Se eu preciso priorizar e trazer o meu casamento para o sentido espiritual, tem que entender que a minha esposa também tem um chamado de Deus. E também vai prestar contas diante de Deus do chamado que ela recebeu. E que se ela não desenvolver esse talento que Deus deu a ela, no dia, Deus vai olhar para ela e falar assim, serva má e negligente. Te dei o talento e você escondeu. Então, às vezes, irmãos, o que acontece conosco? Nós queremos exercer sozinhos um chamado de Deus e queremos crer que o único ministério da mulher é de ficar nos apoiando. Se essa for a sua realidade, e a sua mulher aceitar e entender que essa é a posição que Deus a quer, glória a Deus, aleluias. Mas não tente generalizar isso, porque nem todas as mulheres só têm o chamado e o ministério de ficar fazendo comida e cuidando da casa. Nem todas as mulheres têm esse ministério. E quantas mulheres, eu conheço pessoas muito próximas da gente, mulheres de pastores, que já são pastores há muitos anos, que são infelizes. Por quê, pastor? Porque o pastor, marido, nunca creu e deu qualquer oportunidade para que ela desenvolvesse uma obra para Deus. Sempre exigiu que eu sou o cabeça e tudo que eu precisar você tem que suprir para mim e acabou. E esse é o seu chamado. E que Deus te abençoe. E a mulher passa e se frustra. Por quê? Porque, como eu disse no começo, só conseguimos plenamente nos satisfazer com Deus, com a nossa família e principalmente com nós mesmos, quando estamos exercendo o chamado de Deus na nossa vida e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Então, querida irmã, se você está sendo um peso para o seu marido ser quem Deus quer que ele seja, cuidado, porque você pode estar tendo um marido infeliz dentro de casa, sorrindo para você, mas infeliz. De igual modo, esposa, que está aqui me ouvindo, maridos, se você está impedindo a sua esposa de exercer um chamado que ela recebeu de Deus, cuidado, porque você pode estar tendo uma esposa dentro de casa infeliz. Nós somos criados por Deus, individuais, e fomos unidos por Deus para um propósito. E até que nós venhamos a descobrir esse propósito, nós ficamos nos mutilando. Hoje em dia, infelizmente, dentro de lares cristãos, infelizmente, na realidade em que nós vivemos, de estar nesse país, de sermos vítimas diretas da modernização, do feminismo, de líderes nacionais que são mulheres, nós vivemos uma disputa às vezes dentro de casa. A mulher querendo ser mais do que o marido, e se o marido perde um pequeno espaço para a mulher, ele vai lá e vai puxar o tapete dela, sem perceber. Ele vai sobrecarregar a mulher para que ela não exerça um ministério que Deus a entregou. Por quê? Por causa de ciúme às vezes. Porque a mulher está sendo levantada por Deus, alguns maridos vão lá e puxam o tapete dela. Lembra do povo de Israel? Quando eles chegavam para Faraó e falavam assim: olha, Moisés disse, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Quando Moisés sai da presença de Faraó, olha o que o Faraó pensa: esse povo está muito ocioso. E a Bíblia diz que Faraó dá ordem para que o trabalho seja multiplicado. Vai lá e dá 2 vezes mais trabalho para eles, porque eles estão muito ociosos. Por isso que eles estão querendo adorar a Deus. A estratégia do diabo sempre vai ser essa. Quando você se dispor para fazer algo para Deus, a pessoa às vezes não sabe, mas está sendo usada pelo inimigo para tentar te sobrecarregar, para você não fazer nada para Deus, para não dar tempo de você fazer nada para Deus. Às vezes o marido chega em casa doido para tomar um banho, vir para a igreja, vir para a vigília, vir para a oração, e a mulher não concorda. Não, porque você não jogou o lixo para fora, porque você não passou o vacuum na sala, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, porque eu estou o dia inteiro. Irmã, se você está o dia inteiro estressado e não pôde ir para a igreja, deixe seu marido ir. Amanhã ele passa o vacuum, amanhã ele joga o lixo. Ah, mas o caminhão passa amanhã cedo, não importa, joga semana que vem. Não vai perder a bênção, porque alguém tem que estar na presença de Deus. Se os dois não podem, alguém tem que estar na presença de Deus, dentro das nossas casas. Alguém tem que estar na brecha. Alguém tem que estar na posição de atalaia. Alguém tem que estar monitorando o mundo espiritual dentro da nossa casa. E se às vezes não é eu que sou o homem, não importa que seja a mulher. O importante é que os dois precisam estar abençoados junto com os filhos. E para isso, alguém tem que se levantar dentro da nossa casa. No lado espiritual, nós precisamos pregar, e eu concluo com isso, e viver o que nós pregamos. Aquela história comum, conhecida, do menininho que não queria mais sair da igreja, queria morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja? Porque aqui meu pai é tão bonzinho, aqui ele cuida tão bem de mim, aqui ele me dá tanta atenção. E às vezes, eu vou dar uma palavra para obreiros aqui, obreiros e obreiras. Às vezes nós somos pacientes com todo mundo lá fora, e somos impacientes dentro de casa. Às vezes nós amamos o nosso irmão lá fora e não conseguimos amar a nossa esposa, o nosso marido dentro de casa. Às vezes nós somos espirituais, oramos, falamos em línguas e damos 3 reteté. E dentro de casa nós não estamos vivendo aquela realidade. Às vezes nós queremos ajudar e tomar o tempo necessário para aconselhar 1, 2, 3, 10 famílias. E não queremos tomar
10 minutos para sentar com a nossa esposa dentro de casa, com o nosso marido dentro de casa e perguntar como foi o seu dia. Saiba que o nosso campo missionário é a nossa casa. Saiba que a pessoa que vai endossar o seu ministério é a sua esposa. E a pessoa que vai homologar o seu ministério é o seu marido. No Brasil tem um costume, que bom que se esse costume fosse vivido por nós aqui. Para consagrar um obreiro, em alguns lugares, tinha que ter uma entrevista com a mulher. Olha, irmã, estamos pensando em consagrar o seu esposo. O que você acha? Posso consagrar seu esposo? Como é que ele está? Porque senão nós viramos um Naamã, queridos. Para os outros somos campeões, homens que Deus usa, mas dentro de casa somos leprosos. Você vai tirar a roupa dentro de casa, a mulher tem que fechar o olho, fechar o nariz, porque você é um leproso. Do lado de fora você coloca sua roupa, agora eu sou o espiritual. São coisas assim que têm afastado filhos. A gente fica naquela indagação: por que será que os nossos filhos não têm o desejo de seguir os nossos passos como homens e mulheres de Deus? Isso não é uma realidade vivida só nos nossos dias. No passado era assim. Por que será que Joel e o outro filho de Samuel se perderam no meio do caminho? Por que será que Ofni e Finéias, filhos de Eli, se perderam no meio do caminho? O que adianta nós, a Bíblia diz assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria? O que adianta nós sermos bênção para tantas famílias e não conseguirmos ser bênção para a nossa própria família? Família é um projeto de Deus. E aquilo que nós pregamos, nós temos que viver. E uma das coisas que nós temos que viver diariamente chama-se perdão. Certo dia chegaram para Pedro, Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Jesus falou assim: não, mas 70 vezes 7, todos os dias. A gente perdoa as pessoas que estão do lado de fora, né, pastor José? Mas somos incapazes de perdoar nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, que estão do lado de dentro. Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Talvez numa outra oportunidade a gente fala de outras coisas que estavam anotadas ali. Eu sinto meu coração da gente parar agora e orar. Quero fazer algumas considerações finais. E eu sinto que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio, de uma forma muito especial. Eu tenho certeza que Ele está se movendo nos nossos corações, nas nossas mentes, nos trazendo a reflexão, falando ao nosso homem interior aquilo que nós precisamos ouvir. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, meus parabéns, porque vocês venceram mais um ano, casados. Pastor, o senhor nem sabe, a gente vê aqui, mas a gente está mais separado do que junto. Querido, enquanto você está aqui, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, eu creio que o milagre pode acontecer. Eu creio que o milagre vai acontecer na sua vida. Quero que você saiba entender que você tem o resultado do que você semeia ao seu lado. Seu esposo, para você, ele é o resultado da sua semeadura. E a sua esposa, para você, é o resultado da sua semeadura. Sabe quando é que você vai ter uma melhor esposa? Quando você semear para que isso aconteça.
Sabe quando é que você vai ter um melhor esposo? Quando você semear, para que isso aconteça. Não procure colher aquilo que você nunca semeou. Porque quando você quer sacar algo que você nunca depositou, a sua conta vai ficar no vermelho. E o divórcio nada menos é do que um bankruptcy no casamento. Um chapter 11. Divórcio no casamento é uma falência. Quando alguém se divorcia, ela está dizendo assim: eu estou falido dentro da minha casa. Porque é a última coisa que pode acontecer. Então, nesta noite, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Eu sei que tem coisas aqui que nós vamos ter que fazer, decisões que nós vamos ter que tomar, palavras que nós vamos ter que falar. Só que aquelas palavras que você jogou lá atrás, que elas hoje já não são mais sementes, já são árvores, já estão dando fruto, ou talvez já viraram até uma floresta. Essas palavras, essas árvores, você não tem como arrancá-las. Sabe como que você faz? Sabe como que nós podemos mudar, Pastor Júnior, uma árvore que nós já semeamos? Nós não temos como arrancá-la, mas nós temos como semear uma árvore boa do lado desta árvore ruim. E cuidar bem dessa árvore boa, até o ponto que ela vai crescer e vai sugar todos os nutrientes da árvore ruim, e a árvore ruim vai começar a secar. É assim que você mata uma árvore sem arrancá-la. E isso é um processo. Não acontece do dia para a noite. Mas celebre cada mudança que o seu esposo apresentar, cada mudança que a sua esposa apresentar, celebre isso. Pare de achar que ele está querendo alguma coisa quando muda uma atitude. Celebre isso. Usa a linguagem da fé. Sabe, o marido chega em casa com a flor. O que você está querendo? Você nunca me trouxe flor? Pronto, você destruiu aquela semente. Aprecie. Oi, meu amor, que bom, estou feliz que você me trouxe uma flor. Tanto tempo que eu gostaria de receber uma flor, você nunca me deu, mas olha. Então a mulher chega, leva café para você amanhã cedo, você, cadê minha carteira? Ela levou café para mim na câmera, ela está querendo alguma coisa. Celebre isso. Celebre cada iniciativa, ouça, celebre cada iniciativa e cada atitude que tem em vista um melhor casamento na sua vida. Se você está vivendo um bom casamento, Deus te abençoe. Mas se você quiser viver um melhor casamento, então celebre cada semente que for lançada para que isso aconteça na sua vida. Amém? Eu queria que o pastor José estivesse aqui, por favor. Pastor Júnior, nós vamos orar por vocês. Nós vamos levantar as nossas mãos, vamos abençoar vocês. Eu queria que o marido ficasse do lado da esposa, já estão. Eu queria que vocês, nesse momento, fossem tocados por Deus, para que vocês vivam mais e mais na presença do Senhor. Talvez você não está como você gostaria, mas você também não está como o diabo gostaria. O diabo queria que você tivesse divorciado hoje, e você está aqui, casado, com a bênção de Deus dentro da sua casa. Talvez você perdeu algumas dracmas, não se preocupe, hoje a casa foi varrida, e nós vamos achar ela, e nós vamos celebrar um culto de ação de graça, pela sua felicidade. Vamos orar, vamos abençoar. Vou passar a palavra para o pastor José, e eu e o pastor Júnior vamos passar aí, vamos tocar em vocês e abençoar a vida de vocês, no nome de Jesus.
Vamos estar orando neste momento. Amado Deus, nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso. Senhor, como Tu és lindo em nossas vidas. Jesus, muito obrigado, porque em meio a todas as dificuldades, as lutas e os problemas, Tu tens sido o nosso suporte e o nosso apoio. Jesus, aqui está, ó Pai, os casais desta igreja, desta comunidade. Eu te peço, ó Deus, reforce agora, Pai, as bases. Fortaleça, Senhor, cada união pelo Teu amor e pela Tua graça. Jesus, sabemos que Tu constituístes, ó Pai, estas uniões. E sabemos que Tu vais garantir, ó Pai, proteger, abençoar, dar força. Eu clamo a Ti, Jesus, no Teu nome, ó Pai, eu te peço, abençoe, ó Pai, cada família desta igreja, Jesus, cada família, ó Pai, aqui representada. Eu te peço, Senhor, que Tu possa nesta noite, Senhor, fazer, ó Pai, algo lindo, algo maravilhoso. Senhor, quebrar todo vestígio de desunião. Que Tu possas, ó Deus, nesta noite, quebrar, ó Pai, toda força que o inimigo tem para desunir. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, seja com cada um dos Teus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e pelo Teu poder, pela Tua graça, é que nós te pedimos. Amém. Podeis assentar, meus amados, neste momento. Nós estaremos ouvindo o hino. A irmã Fabiana estará louvando o Senhor Jesus. E é um momento especial. Continuamos ainda em festa. Paz do Senhor, irmãos. Essa noite eu escolhi para falar diretamente com o meu esposo. Então, vocês vão ser testemunhas para dizer para ele quanto eu amo. Não quero dizer que eu te amo, que isso você sabe, a cada dia eu tenho tentado mostrar isso para você. Quero dizer algo para você que, por mais que eu tente, eu sei que eu sou falho. Mas a única coisa que eu quero é ser uma mulher segundo o coração de Deus para você. Quero ser a esposa certa para você. Em nome de Jesus. Se eu não alcançar a perfeição, mas eu vou estar lá, tentando a cada dia, a cada amanhecer. Não há nada que você me faça pra que eu te ame mais. Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça. Você é a prova mais real.
Depois de sonhar com teu sorriso, eu acordei e vi. O teu nome estava bem gravado e protegido em Deus pra mim. Você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Gerações futuras vão saber sobre mim e você. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-lo. Não. Onde você estiver é só chamar, que eu também vou, meu amor, meu eterno namorado. Corri na tua direção, na direção do teu sorriso. Nos teus braços, no teu coração, pros teus sonhos, pra tua visão. As muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-lo. Onde você estiver é só chamar, que eu também vou, meu amor, meu eterno namorado. Meu amor, eu sempre te amar. Nunca duvide do meu amor por você, chama. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que o nosso horário está um pouquinho avançado, mas eu quero abrir a oportunidade para mais uns 2 ou 3 casais que também se sentem nesta avivamento. Oh, Jesus! André, número 3 aí. O pastor falou que a gente tem que plantar, eu não posso. Tem que plantar, nem for o hino aí. Brincadeira, pera lá. Quando com você sonhei, desde o momento em que os meus olhos, Meu Deus! levantei, Eu sei que eu sou o casal mais novo aqui da igreja, né? Estou nas fraldas ainda. Mês que vem, a glória de Deus, vamos estar completando 1 ano de casamento. Eu e a Fernanda. E louvo a Deus pro Senhor ter colocado ela na minha vida. Ela é uma benção. Meu Deus, eu sou grato ao Senhor todos os dias por Ele ter me colocado essa princesa aí. O pastor José sabe, foi 6 meses aqui nessa igreja, orando ao Senhor todos os dias, irmãos, para que o Senhor confirmasse e fosse da vontade dEle, que eu e ela estivessem juntos. E foi benção. E nós vamos fazer 1 ano aí. Já tem uma princesinha aí. Vem cá, amor, eu queria chamar ela aqui. E no aniversário dela eu falei para ela que queria repetir. Eu não queria ficar falando palavras aqui. Eu queria que a minha vida, meu dia a dia com ela, falasse as palavras que eu tenho vontade de dizer para ela. Que eu amo, que eu quero passar o resto da minha vida até Jesus voltar do lado dela e dessa coisa linda. E como o pé de manga, irmão, produz manga, né? Eu trouxe as flores aqui para simbolizar. Essas vermelhas é a Fernanda e essa branquinha é a Radassa. Se ela é uma flor, ela produziu outra flor. Eu te amo, amor. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Jesus. Você viu?
Olha, vou dar mais um minutinho. Se não vier, vai ficar na história. Não? Olha. Eu não fiz igual de Jorge, porque um pouco foi falta de tempo minha também. Eu trabalhei o dia todo. Pastor. Mas eu estou aqui como uma pessoa que... A primeira vez que eu estou vindo aqui na frente falar isso para ela e fico meio assim, um pouco sem palavras, mas tá aqui. Amor, eu te amo muito e quero passar bastante tempo com você. Como o Jorge disse, até que Jesus volte. Você me Glória a Deus, aleluias. A pastora, pede a pastora para vir que eu também quero me declarar para ela. Tadinha, está lá preparando a sobremesa. Oh, Jesus, que bênção. Meu amor. Ah, Jesus. Deixa eu até arrumar uma florzinha para você também, meu bem. Glória a Deus. Muito obrigado pela compreensão, pelo carinho. Muito obrigado por ser você. Eu te amo muito. Glória a Deus. Nossa. Aleluias. Glória a Deus. Já foram colocados a comida ali? Mas antes de comermos, eu gostaria que todos os casais viessem aqui à frente. Nós vamos tirar uma foto. Aleluia. Já estamos preparando. A comida já foi colocada. Isso. Faça uma declaração enquanto nós usamos. Põe embaixo, põe embaixo.